beira do mar. Cara, o druida tem uma coisa interessante. Não existe um círculo druídico oficial específico relativo aos mares, tá? Tem alguns conteúdos não oficiais aí de terceirizados, né? E terceirizados é ótimo. Eles chamam de third parties, né? Tipo, empresas que não são a Wizards, não é conteúdo oficial. E tudo bem, tem um monte de conteúdo não oficial que é muito bom. Mas aí você tem que ter algum tipo de avaliação para saber se vale a pena ou não. Não existe oficialmente. O mais próximo, que pode ser interessante para você fazer um druida, se você quiser fazer um druida pirata, é o Círculo da Terra. Ah, estranho, né? Pois é. O Círculo da Terra, na verdade, é o círculo que vincula o druida ao bioma específico. Então, quando você escolhe, quando você chega finalmente ao nível para ter o círculo druídico, você pode pegar, por exemplo, você escolhe o tipo de ambiente, e aí você pode pegar o ambiente costeiro. E aí o que ele faz é te dar as magias. As magias que você sempre tem preparadas são as magias relacionadas tematicamente, de alguma maneira, àquele bioma. Eu narrei uma aventura presencial que a druida era uma druida do mar da costa. Ela era uma meio orc. E ela era o círculo dela chamava o Círculo do Tubarão. E foi legal porque no final da campanha, quando eles chegaram ao nível 20, ela virou uma arquidruida, ou seja, ela podia manter a forma animal indefinidamente, ela vivia como um tubarão. Ela simplesmente, praticamente não passava tempo mais como humanoide. Então, para um druida que vai navegar, esse é um bom encaixe, tá? Porque as magias não só tematicamente são associadas, como elas são mecanicamente interessantes. A pirataria, do ponto de vista de lore, justificativa, pode ser um pouco mais difícil explicar a pirataria no contexto medieval. Né? Porque quando você faz um druida e ele vai para a aventura, no druida de terra, no druida de floresta, por exemplo, faz sentido que ele vá enfrentar a pessoa, ele queira proteger florestas, por exemplo, que estão sendo desmatadas, ou ele queira proteger os animais de uma área que está sofrendo caça predatória. Tudo isso no cenário medieval é possível de acontecer, né? Mas é difícil que alguém, num cenário medieval, consiga ser uma ameaça significativa ao oceano inteiro para justificar um druida que resolveu navegar por aí fazendo ecoterrorismo. Então, o druida, para ele ser um criminoso, para ele estar pirateando por aí, fica mais difícil talvez você justificar, mas há caminho. Um caminho possível, por exemplo, é o caminho elemental, porque os oceanos são pontos de contato naturais com o plano elemental da água, e uma das questões que os druidas sempre têm que permanecer atentos é a questão do equilíbrio das energias elementais. Né? Então, não chega a ser estranho, por exemplo, que um druida vá se aventurar em navegações, inclusive em barcos piratas, se necessário, para poder monitorar os oceanos em busca de ameaças a esse equilíbrio elemental, seja do plano material do plano elemental e vice-versa, né? As possíveis ameaças externas por exemplo, de um plano elemental ao plano material. Né? Deixa eu anotar aqui. É isso mesmo. E aí, do ponto de vista mecânico, no entanto, o druida é uma coisa extremamente forte, extremamente útil para uma tripulação pirata. Né? Não só várias das magias, não precisa ser um druida da costa, mas várias das magias que o druida tem acesso são circunstancialmente muito favoráveis, tanto em termos de navegação quanto em combates marítimos, por exemplo, como a forma animal de um druida é uma coisa que faz muita diferença. A gente já falou aqui em papos de mestre anteriores sobre como o combate dentro d'água, né? O combate debaixo d'água é um negócio complicado e é um negócio diferente e é um negócio que dá muita vantagem para quem está melhor adaptado a isso. Então, você ter alguém que tenha capacidade de manter uma forma que se beneficie desse ambiente e é um combate marítimo, poucas coisas são tão importantes quanto o ambiente em que ele está acontecendo, vai dar uma vantagem considerável para o druida e para a tripulação nesse sentido. Considerando que o druida é problema para o mestre, né, em qualquer ambiente terrestre, o druida é problema para o mestre em qualquer ambiente aquático, tá? Porque para seres terrestres, quando você está no mar, é a mesma coisa de um deserto. O deserto é um monte de nada para onde você olha. Você tem ausência de biomas diferenciados, você tem ausência de vida e você tem grandes distâncias sem recursos naturais. Então, olha quem diria. Você está no meio do mar e você não tem água. Hã? Você não tem água para usar.
Você só tem água do mar, água salgada que não lhe serve para nada, a não ser para te atrapalhar. Então você não tem água potável, você não tem planta, você não tem bicho, você não tem nada. Ah, mas tem peixe. Ok. Mas o ato de você ter que buscar o peixe é muito diferente, muito mais trabalhoso do que o ato de você ir caçar alguma coisa ou plantar alguma coisa. Ah, mas assim, pescar é fácil. Aham. Você vai no Pesca e Pague, meu amigo, e sai de lá sem pegar nada. Isso que os peixes estão lá colocados para você pegar. Eles estão treinados para isso. O sonho deles é virar fritura. E você não consegue. E você vai falar que o cara lá no mar consegue. Então, assim, tem a dó, né? Vida no mar é complicada. Se você pega o druida, que ele já tem magias que ajudam o grupo, já tem magias para se proteger, e ele ainda tem recursos que integram ele à vida natural, principalmente com capacidade de respirar dentro da água e se transformar em criaturas marinhas, se for o caso, cara, o druida eu acho que é o mais adaptável, é o mais fácil de você sobreviver se você tiver num ambiente como esse. Logicamente, existem os círculos druídicos, né? E se você não tem um círculo exclusivo para a água, você vai precisar dar uma adaptada aí, dar uma revisada para ver se ele se aplica. Quem sabe você faz um material aí até melhor que os materiais originais e dá um show, faz o que o Marcelo não quer que você faça, que é criar um material interessante aí, consiga ter a Por admiração dos favor, seus colegas. por favor. Esse tipo de material é bem interessante. Tem muito material disponível, tem muita coisa legal. Eu dei uma pesquisada boa lá atrás e tem muita coisa legal, mas sempre existe espaço. Quando ele fala lá atrás, é um tempo atrás, tá? Não é. É tipo 1 ano e meio.